Comandante, tudo bom? Tudo bem. Tudo ótimo. Iríamos fazer a live pelo YouTube, mas por uma falha minha, por uma falha na transmissão, não consegui fazer, comandante. E vamos fazer aqui pelo Facebook. Eu sei que a gente não teve tempo hábil para poder divulgar, mas estamos gravando um vídeo e depois a gente vai repercutir no YouTube. Mais uma vez, obrigado, comandante, por fazer uma live aí conosco. É uma grande honra tê-lo aqui. Para quem não sabe, o comandante Braga é um amigo pessoal e recentemente descobri que fazemos parte do mesmo partido. É uma honra, comandante. Obrigado, meu Júlio. Bom, o tema de segurança pública, como o comandante bem sabe, é um assunto de extrema relevância. Antes de mais nada, eu vou deixar o comandante Braga fazer uma apresentação pessoal para vocês poderem conhecê-lo e depois a gente entra no tema da segurança pública em específico, tá bom? Comandante Braga, fique à vontade, faça uma apresentação sua e desculpa aí pelos transtornos. Que é isso. Boa noite, Júlio. Boa noite a todos. Eu sou integrante da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo desde 87. Fui secretário de Segurança da cidade de Cosmópolis por 8 anos. Sou formado em Direito. Tenho alguns cursos na SWAT, nos Estados Unidos, de Administração Policial. Fui comandante-geral da GCM. E ainda estou na GCM, hoje sou inspetor superintendente, que é meu cargo efetivo, e sempre trabalhando aí na área de segurança pública. Perfeito. Bacana, bacana aí o currículo, comandante. Bom, para quem não me conhece, um prazer, sou o Júlio Risso, militar da Reserva do Exército Brasileiro, atirador esportista desde 2003 e hoje realizando a graduação em Gestão Pública pela Faculdade Metropolitanas Unidas. E o assunto de segurança pública é um assunto a qual eu tenho assim, um grande conforto em poder conversar, em poder debater. Lógico que eu não tenho o conhecimento como o comandante Braga, mas vamos falar hoje um pouquinho sobre o tema segurança pública, um desafio para o Estado. O comandante acabou saindo, não sei se está participando, não consigo visualizar ele aqui na metade da tela. Vou adicionar ele novamente, peço desculpas aí. Adicionando. Não tenho todo esse que o comandante Braga tem, mas vamos lá. Eu participei de uma live ontem, né? Na verdade, assisti um fórum que o comandante Braga ele participou. E, bom, sem mais delongas, temos poucas pessoas aqui, comandante Braga. Infelizmente, a gente não conseguiu, em tempo hábil, divulgar aqui pelo Facebook, mas depois eu retransmito aí no YouTube e nas demais redes sociais. Bom, bacana pelo seu histórico, comandante. Uma honra novamente tê-lo aqui. Um assunto de extrema importância para a sociedade, bem como o senhor sabe, a segurança ela afeta todas as demais áreas. Se o cidadão ele não se sente seguro, ele não trabalha com tranquilidade. Quando ele é vítima de um crime, por muitas vezes ele acaba tendo depressão ou pode ter alguns problemas de saúde devido um tiro que foi alojado no seu corpo, enfim, a sensação de insegurança para o cidadão é muito grande. Comandante Braga, para a gente poder começar, lembrando, não é um debate, é um bate-papo entre amigos, você é muito mais conhecedor da causa do que eu sou apenas um mero espectador aqui. Na Constituição Federal, comandante Braga, no artigo 144 diz que a segurança pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de toda a sociedade. O senhor, por muitos anos dentro da GCM, uma instituição respeitosa, você acredita que a segurança pública ela é realmente um dever tão somente do Estado ou você acredita que a população ela tem uma contribuição relevante nesse tema?
Todos têm. Vamos seguir pelo texto aí da Constituição. Dever do Estado, quando fala Estado ali, não é o Estado membro, tá? É o Estado politicamente organizado. Então, é a União, os Estados e os municípios. Então, em primeiro ponto, é dever deles. E, segundo, responsabilidade de todos. Quer dizer que todos podem ajudar na segurança pública. E, somados-se aí às condições constantes da Constituição Federal, que qualquer um do povo pode prender em flagrante delito. Autoridades e agentes, que é os que devem, que é Estado, município e União, esses devem. Então, todos têm a sua parcela para ajudar na segurança pública. Perfeito. Eu sempre falo isso, comandante, nas redes sociais. A gente não pode condicionar a segurança pública tão somente ao Estado. A segurança pública, ela é a segurança coletiva de todo cidadão. E nada como o cidadão melhor sabe daquilo que ele passa no dia a dia. Então, logicamente que o cidadão ele não vai realizar o trabalho das instituições policiais, mas eles têm que auxiliar principalmente na segurança primária. Viu algum crime? Temos o Disque Denúncia, pode fazer um boletim de ocorrência. Lembrando que nem todos os crimes, o cidadão de bem, ele vai conseguir apartar, ele vai conseguir interferir, principalmente quando ocorre um assalto e o criminoso ali está armado e o cidadão ele não está, mas ele pode ajudar indiretamente, entrando em contato com a polícia. Hoje, através dos meios digitais, pode fazer uma filmagem, isso ajuda muito. E além de outros crimes, denunciem. E até mesmo nos municípios, a gente tem o trabalho das CONSEGs, que são a segurança primária. Temos aí, junto ao Estado de São Paulo, a vizinhança solidária. Isso é muito importante. E, Braga, você acredita que as CONSEGs e a vizinhança solidária conseguem auxiliar a segurança pública junto ao combate de crimes? Os dois conseguem minimizar, pois são formas organizadas, né, da população, da sociedade, exigir segurança. Mas, para que eles possam fazer a parte deles, os órgãos estaduais, municipais e federais têm que atender os pedidos deles. E o que eu vejo no dia a dia é que não atendem. Nem os pedidos de CONSEG, nem de vigilância solidária. E quando atendem é muito pouco. Muito pouco. Então, esse é o princípio inicial. Eles têm que ser atendidos para que tenha resultado. Comandante Braga, no estado de São Paulo, a gente tem cerca de 44 milhões de habitantes. Uma população carcerária de 216 mil presos, além daqueles que já responderam processos criminais e estão em liberdade. Hoje, o número de presídios que nós temos no estado de São Paulo, 176 presídios. Hoje a gente vê que os nossos governantes não dão a devida atenção. Você, como esteve diante de uma guarnição tão importante, você acredita que hoje o governo do estado de São Paulo não investe na segurança pública por uma questão ideológica ou falta realmente orçamento para o estado para poder investir? A gente vê dentro da Lesp diversos investimentos na área da educação, na área da saúde, principalmente agora com o Covid, mas a gente não vê um orçamento destinado para a segurança pública. O que você enxerga diante disso? Isso é uma mudança que tem que ser feita na Constituição, porque a educação tem verba própria, constitucional, que deve ser destinada a ela, um percentual, a saúde também, e a segurança não tem nenhum. Então o Estado investe quanto ele quiser, porque não tem obrigação, não tem aquela verba reservada para a segurança como deveria ter. Então, a partir do momento que tiver essa condição, que mudarem a Constituição Federal, colocar um percentual
para a segurança pública, com certeza ela vai melhorar e os investimentos também. Diante disso, comandante, de melhorar esses investimentos, você acredita para que o cidadão ele consiga ver essa melhoria diante da Secretaria de Segurança Pública, diante da segurança pública, você acredita que os investimentos deveriam ser na ponta, ali oferecendo o maior salário para os policiais, recursos administrativos, tecnológicos? O que você apontaria nessa deficiência do Estado junto ao combate à criminalidade como um todo? Bom, o investimento tem que ser geral, Júlio. Eu vou deixar aqui, porque tem muito especialista em segurança, sociólogo, filósofo, pessoa que quer falar de segurança. Então, eu vou dar uma receita para eles falarem, né, que eles costumam falar muito e fazer pouco, que eles não conhecem como é a atividade de segurança. Se você quer ter uma boa polícia, a receita é simples, mas fazer ela é difícil. Então, a receita para eles é o seguinte: paga bem, seleciona bem, valoriza bem e cobra bem o policial. Daí você vai ter uma boa segurança. Agora, isso que eu estou falando, por isso que eu estou falando que é a receita para sociólogo e filósofo, que é muito fácil eu falar isso. Olha, você quer ter uma polícia boa, você paga bem, seleciona bem, fiscaliza bem e valoriza bem. É tranquilo. Agora, executar isso é difícil. E é isso que ninguém fala. Como é que você executa com o orçamento que está? Então tem que valorizar a primeira, na minha opinião, a primeira questão é o policial lá na ponta. Mas valorizar ele é salário, é condições de trabalho. São várias questões que você tem que fazer para ele ter um bom trabalho, porque ele é um ser humano, um cidadão comum, igual a todos nós. Sim, o Braga, o Bill Gates, eu tenho um primo que ele trabalha como gerente de novos negócios na Microsoft, e ele falou que um dia o Bill Gates falou assim para uma reunião junto com os gerentes, que funcionário que produz, ele é um funcionário feliz. E como que você vai fazer esse funcionário feliz? Ele tendo um bom pagamento. Eu tenho primos dentro da instituição da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a gente sabe que é um salário defasado, não tem um plano de carreira bem definido, tem que fazer novos concursos. O policial ele não trabalha motivado, e a gente sabe os descontos da folha de pagamento dele, de associação, da própria Cruz Azul. Quando a gente vê aquele salário livre dele, não acaba sobrando nada. E muitas vezes esses policiais têm que acabar fazendo bico, às vezes virando turnos, e quando ele chega ali no plantão dele, ele está cansado, desmotivado, porque hoje a sociedade não valoriza o policial. Hoje a gente vê que a bandidolatria, né? A sociedade idolatra os bandidos, assim como as instituições, e o policial não. Então, é como você mesmo mencionou, o trabalho lá na ponta, o policial ele precisa de um melhor salário. Para ele não precisa fazer bico, para ele trabalhar contente, motivado, e não precisar dar premiações para ele, como ocorre algumas vezes. E você acredita, comandante Braga, que a centralização da segurança pública, você acha que ela é importante? Ou você acredita que cada estado ela deve ter o seu próprio protocolo, os seus próprios recursos para a segurança pública? Ou você acredita na unificação de um sistema único como já existe diante do governo federal? Você acredita que esse sistema único ele é importante para o combate ao crime? Não. O Júlio, cortou aí o áudio seu. Tá. Vamos lá. Mas eu entendi a sua pergunta. É o seguinte, eu defendo um modelo... Tá ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Então, eu defendo um modelo que, inclusive, esse modelo que eu defendo é público, eu já escrevi artigo científico, minha dissertação de mestrado é sobre esse modelo, que é um modelo que acaba com tudo que tem hoje
e cria um modelo novo, que é o modelo de polícia municipal. Esse modelo de polícia municipal é o que funciona em diversos países, porque todo mundo, todos nós, moramos em um município. E o crime ocorre no município, ele não ocorre no estado. Então, imagina uma pessoa que mora lá no município de Franca, que eu conheço, 400 quilômetros de São Paulo, se o consegue de lá tiver que falar com o governador, com o comandante-geral, com o delegado-geral, ele não vai falar nunca. Então, ele nunca vai ser atendido. Então, existe um modelo municipal, que é aquele que funciona, inclusive, muito bem nos Estados Unidos, onde se trata direto com quem é o gestor do município. Então, tem que ser feita uma mudança constitucional. Então, esse é o modelo que eu defendo, acabar com tudo que tem e criar uma polícia municipal única de ciclo completo, que é aquela polícia que faz tudo, não é a polícia dividida. A Polícia Civil faz uma parte, a Polícia Militar faz outra, e ainda tem as guardas municipais. Não, a Polícia Municipal única de ciclo completo. Eu acho que esse é um modelo que comprovadamente funciona e poderia ajudar muito no Brasil. Os modelos que a gente tem aqui, eles já se mostraram que são caros, ineficientes, estrutura pesada, e não dão o resultado esperado. Então tem que se buscar os modelos que funcionam. Mas você acredita, comandante Braga, numa unificação onde todos os estados têm o mesmo sistema? Porque hoje, dentro dos municípios e dos estados, cada um tem um sistema que acaba não se conectando entre si. E muitas vezes o crime, aquele criminoso, ele comete um delito em um estado, ele comete um delito em outro estado e não tem essa comunicação. Vou dar um exemplo. O camarada, ele cometeu um crime aqui na cidade de São Paulo. Muitas vezes, na maioria das vezes, como a gente bem sabe, ele tem ali audiência de custódia, em 24 horas ele acaba sendo liberado, até porque o sistema penitenciário, temos 216 mil presos para 176 presídios. Para que pudesse abrigar todos esses presos, seria necessário, pelo menos, uma construção mais de 100 unidades prisionais. E a gente não tem isso há anos. Então, o que na audiência de custódia acontece? Libera porque falam que não tem, está superlotado as unidades prisionais. Esse camarada, ele sai, ele vai para outro estado ou para outro município, comete um crime e às vezes não tem essa comunicação entre as delegacias ou sistemas de segurança pública. Você acredita nesse modelo de um sistema único na segurança pública? Diante do governo federal, Então, ele controlar... Na verdade, são instâncias, né? E tem que ter um banco de dados unificado com instâncias de autorização municipal, estadual e federal. Tem que ser tudo municipal, mas lógico, vai ter uma polícia federal, uma polícia estadual para ações de choque. Então tem um modelo que eu defendo, daí teria que te falar uma live à parte sobre isso, que é nesse sentido. O banco de dados tem que ser nacional. Hoje não adianta fazer nada, porque nós temos o RG, o CPF, tem a habilitação, a carteira de trabalho, o PIS, o título de eleitor, cada documento desses tem um número, tem um controle. E são os mesmos dados, é a mesma pessoa. Então isso facilita de não ter essa comunicação. Então tem que haver uma centralização de dados, que também depende de legislação, mas é o que tem que ser feito. Não fazem, eu não sei por quê. Tem que ter uma centralização desses dados para poder ser eficiente. E boa parte dos crimes, pequenos crimes, tem que a pessoa poder pagar uma fiança. Eu fiz um curso uma vez em Nova York, e você pode olhar lá que as pessoas andam com câmera, notebook, uns aparelhos eletrônicos caros, assim, aparente, né? E eu perguntei para o policial, falei, mas aqui não tem furto? Ele falou, ó, dizer que não tem, é mentira, tem, mas muito pouco o furto desses aparelhos. Eu falei, por quê? Porque uma máquina fotográfica daquela ali, ele me mostrou o modelo, falou, custa $500.
Se o cara for preso furtando ela, a fiança é $2.000. Então ele não furta, porque não compensa. Então tem que ter essas condições, por isso tem que mudar todo o sistema. O sistema nosso está ultrapassado. Eu não preciso perguntar se... Todo mundo está vendo, todo mundo sabe, não precisa perguntar para nenhum especialista daí. Como é que está o sistema de segurança? Está bom? Não, claro que não está. Mas tem que ser mudado. E daí, para mudar, depende de lei. Depende de lei federal, lei estadual, lei municipal. A gente vê, Braga, em muitos fóruns de segurança pública, onde fala que é preciso investir em tecnologia, é preciso pagar um salário melhor para os agentes policiais, para os agentes penais, necessária a construção de presídios, investir em sistemas de gerenciamento. Você acredita que antes de a gente transferir de prover um recurso melhor e maior, tanto para pessoas, tanto tecnológico como financeiro, você não acredita que para a gente ter uma solução para a segurança pública de um âmbito nacional, não somente no estado de São Paulo, mas como na federação, de a gente ter revisado o nosso Código Penal e punir de uma forma mais rígida, porque hoje, o que acontece, Braga? Muitos criminosos, independente do delito, em 24 horas ele sai. Eu acredito que por mais que a gente faça todo esse investimento em tecnologia, em pessoas, aumentar o número do quadro, seja da Polícia Técnica Científica, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e entre outros, aumentar as unidades prisionais. Mas se a gente não revisar esse Código Penal de 40, se a gente não adotar penas mais rígidas, você não acredita que vai continuar esse enxuga-gelo? Então, tem que ser uma mudança total do sistema completo. Senão vai ficar só enxugando gelo. Mas não adianta mudar só um item e não mudar o outro. Porque o sistema de controle social é formado da segurança pública, o judiciário e o sistema penitenciário. Qualquer um desses que você modificar, ele sobrecarrega o outro. Por isso tem que ser uma mudança completa do sistema todo, da segurança pública, do judiciário e do sistema penitenciário. Então, se naqueles crimes que são graves tem que ficar preso, tem que ficar preso. Aqueles que não tem que ficar preso e tem que pagar uma alta fiança, uma alta fiança. Eu vou te fazer uma pergunta aqui, Júlio. Vou te devolver com uma pergunta aqui. A gente vê aí que a pessoa foi presa aí na Lava Jato, devolveu tanto. Por exemplo, o presidente da Odebrecht lá, que ficou preso 2 anos, fez um acordo lá de um valor. Você acha que aquela pessoa, ele teria que ficar preso ou ficar pobre do dia para a noite? O que pesa mais para ele? Ficar 2 anos preso, devolver 100 milhões quando ele roubou bilhões? Ou ele devolver tudo e ficar pobre do dia para a noite? Braga, para mim, os dois. Porque você mesmo mencionou, o camarada roubou bilhões, mas ele vai devolver milhões. Porque nunca se devolve o dinheiro todo. Se ele devolve, tudo bem, ele está sem dinheiro nenhum. Ele praticamente vai começar do zero. Só que eu acredito, Braga, que a pessoa ela tem que ter uma punição. Não somente a questão da fiança. Porque o que acontece isso na minha concepção? Não vamos dar o exemplo da Odebrecht. Você cometeu um crime, você paga a fiança. Eu acredito que essa impunidade ela continua imperando, porque na cabeça da pessoa, Braga, ela vai saber, bom, eu vou cometer aquele delito, vou pagar uma fiança e eu vou sair. Suponhamos, Braga, eu não tenho dinheiro, mas vai pedir um recurso para a família. De repente, aquele camarada da Odebrecht, ele desviou para fulano, para ciclano, tem esse dinheiro em algum local e, de repente, por conta de uma investigação, não conseguiu detectar.
Você acredita mesmo que esse rapaz, ele zerou e ele não pode conseguir um dinheiro para pagar essa fiança? Então, assim, ele devolver o dinheiro que ele roubou, ele nunca vai devolver esse dinheiro em de uma forma integral. Ele vai devolver de uma forma parcial. E se deixar esse camarada livre, eu não concordo. Concordo que ele tem que ser punido e com uma lei rigorosa, independente se seja por um crime pequeno, se seja por um crime maior. Eu sei que não tem esse peso na questão jurídica de crime maior ou menor, mas eu falo, independente se for um político ou se for um tráfico de drogas. Vou te dar um exemplo. Na Indonésia, Braga, a gente sabe que as penas lá na Indonésia por tráfico de drogas é pesado, é a pena de morte. Você acredita que o PCC, ou entre outros, levariam drogas para a Indonésia? Porque eles Não, eu não sabem que se acredito. forem pegos, Eles levam para lá. Eles levam para lá, eles arriscam. Mas é muito menos do que aqui. Porque muito aqui menos não do tem que pena aqui. Por nenhuma. quê? Porque tem uma rigidez. Nós que temos filhos, quando nossos filhos fazem uma coisa errada, a gente pune. De que forma? Deixando de castigo, tirando aquele videogame, tirando aquela televisão. E muitas das vezes nós sabemos, Braga, que nem sempre a punição a gente consegue corrigir. No caso do preso, a gente sabe que nem sempre a punição vai ressocializar o preso. Alguns filósofos dizem que o ser humano ele já tem uma natureza má. A gente tem uma sociedade com um número muito grande de habitantes. Conforme os habitantes vão crescendo, Braga, os anseios e os problemas também vão ocorrendo. Vou te dar um exemplo. Aí em casa, você e sua esposa. É muito fácil lidar com o conflito entre você e sua esposa. Mas imagina uma família grande, onde você tem você e sua esposa, mais 10 filhos. Cada um com um gênio, com um anseio e com alguns problemas. É mais difícil lidar. E a gente sabe que quando a gente não pune, o que aquele criminoso ele pensa, Braga? Bom, em 24 horas eu vou sair, ou eu vou ter que pagar uma fiança, é muito cômodo para mim. Então, assim, Braga, eu sei que eu viajei um pouco na conversa. Eu acredito que o governante ele tem que devolver aquilo que ele roubou. Lógico que se for de uma forma integral, melhor. Devolver para os cofres públicos aquilo que ele tirou. E, lógico, ter uma punição e ficar preso. Para mim, tem que ser as duas medidas. É, tem questões aí que eu acho que o cara fica preso, tem que ficar também. Mas tem que ver que aqui, todos os crimes aqui, se for analisar, por que comete? Porque compensa, né? O cara não fica preso, quando devolve, devolve pouco, o traficante não fica nada, o cara que rouba não fica nada. Basicamente, poucos cometem homicídio ficam presos, então, mas tudo isso tem que se mudar o sistema todo. Não adianta mexer em um item que daí sobrecarrega o outro. Se você não modificar o sistema, vai continuar enxugando gelo em todos os aspectos. Braga, eu sei que é um assunto muito extenso, mas fixando ainda nesse ponto, não sei se eu sou tão radical assim, mas eu acredito que a punição, lógico, como você mesmo mencionou, não adianta nada só fazer uma revisão do Código Penal, ter um rigor ali da pena, tem que haver presídios, tem que haver também um trabalho policial ali da ponta, né? Tem toda uma esfera conjunta. Eu continuo, né, nessa visão. Eu acredito que, independente do crime, eu vou te dar um exemplo, você sabe muito bem. O menor de idade. O menor, quando ele comete qualquer delito, um juiz vai lá, conversa. Dependendo do crime, ele é levado ao conselho tutelar. Dependendo do crime, ele tem uma liberdade assistida. E dependendo do seu crime, ele vai para a Fundação Casa, hoje chamado só de Casa. Na Casa, ele fica somente 3 anos e vai embora. O que acontece com esse jovem? Quando ele tem uma liberdade assistida, ou quando ele fica somente 3 anos e depois ele é liberado,
ele sabe que é pouco tempo. Ele tem ali um professor, ele tem um auxílio pedagógico, ele tem um auxílio terapêutico, ele tem médico, ele tem psicólogo, ele tem uma série de fatores. É o que a gente fala. Hoje, infelizmente, Braga, pelo menos na minha visão, o crime compensa. Além de auxílio reclusão, os presos, eles têm toda um aparato. E o que nós, cidadãos de bem, nós temos? Então, assim, se não tem uma pena rigorosa, eu acredito que aquele camarada ele vai pensar, bom, eu vou ser solto mesmo, o juiz vai me liberar em 24 horas, os presídios estão cheios. Então, assim, eu continuo sendo favorável a um rigor maior. E eu acredito que o presidiário, eu acredito que dentro do estado de São Paulo deveria haver mais unidades, colônias agrícolas. Eu acredito que o preso ele tem que trabalhar. Acredito que esse auxílio reclusão, dependendo do crime que ele cometeu, ele não tem que receber esse auxílio reclusão. Tem que acabar com as mordomias que esses presos recebem. A gente sabe que muitas dessas visitas íntimas, visitas dos advogados, a qual eles têm direito, a gente sabe que é o momento que eles têm para poder repassar informações sobre o crime. Então, hoje, dá-se muito mais direito para os criminosos e muito menos direitos para os cidadãos de bem. Então, eu, na minha visão, revisão do Código Penal, penas mais rígidas, retirada do auxílio reclusão para a população carcerária, criação, sim, de unidades prisionais, melhorar o salário do policial que está ali na ponta, lógico, tem todo um aparato tecnológico, os crimes eles vão evoluindo com o passar do tempo, a polícia elas tem que estar sempre à frente do crime organizado. Muitos falam, né, Braga, que você quer acabar com o crime, fareja o dinheiro. Isso é preciso inteligência. Tem que ser investido em recursos tecnológicos para ser investigado onde esse dinheiro, onde eles estão lavando esse dinheiro. Hoje tem a COAF, que trabalha nesse sentido. E, novamente, você acredita que tem que ser investido mais em recursos tecnológicos, recursos humanos ou todo um conjunto? Júlio, eu já vou até passar aqui umas considerações finais aqui que eu vou ter que sair. Tem que investir em tudo, Júlio. Sempre eu falo, não adianta nada na segurança fazer o que fazem há anos, que é remendo. Se investir só em um ou só em outro. Se não investir em tudo, você vai investir em tecnologia, mas e o homem que opera a tecnologia? Não tem. Daí você vai investir no homem, mas ele precisa da tecnologia. Você vai... Então é um contexto todo que tem que ser alterado, melhorado para obter resultados. E não remendos paliativos como é o que se faz hoje. Então tem que mudar o sistema, tem que ter investimento em todas as áreas, no ser humano, tecnologia, em tudo. Isso daí custa, então é uma decisão de governo que a população espera que seja feita. Daí cabe a nós falar o que pode ser feito e vamos aguardar. Senão, nós vamos continuar enxugando gelo. E a gente precisa de um planejamento bem definido, né, Braga? Porque não adianta a gente enviar diversas propostas, mas o governo não ter um planejamento bem definido para a questão de segurança pública. Porque cada Exato, tem que estado... ter um plano, né? Um plano de metas, um plano traçado para poder melhorar. Tem como fazer? Tem, é possível, mas depende da política. Para a gente mudar esse cenário, você crê numa medida a médio ou a longo prazo para que a gente mude a segurança pública, para que o cidadão de bem realmente se sinta seguro? Esse plano, ele tem medidas de curto, médio e longo prazo. Por isso que ele é um plano. E ele tem que ser primeiro elaborado e ele tem medidas de curto prazo, médio e longo. Se ele for elaborado e executado, é certeza que dará resultado. Num curto prazo, quais ações você acredita que é eficiente
para auxiliar nesse combate aí ao crime e auxiliar na segurança pública? O que você Então, faria? Falar, olha, isso é perfeito no curto prazo, o curto prazo para se ter medidas imediatas, você tem que investir nas forças de segurança e alterar uma parte da legislação, no curto prazo. Aí você consegue uma melhoria significativa. Eu sei que o tempo está curto, eu queria colocar só mais algumas questões aqui, Braga. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, o Bolsonaro flexibilizou a questão de posse de armas, mais armas nas mãos dos cidadãos, mais crimes. Você vê dessa forma? Você acredita que o cidadão armado haverá mais crimes ou sua concepção sobre o assunto? Não. Lógico que o Então, cidadão armado não reduzirá a criminalidade como um todo. isso daí é uma mentira dos defensores do desarmamento. É uma mentira comprovada. Eu tenho um artigo no meu Facebook, Comandante Braga Oficial, justamente sobre esse assunto. Eu coloquei alguns dados lá, dados oficiais, que mostram que com um imenso número de armas nas mãos da população de bem, a criminalidade diminuiu muito. Os homicídios, especialmente, diminuíram muito. E aqui tem um erro grave que a lacrosfera faz para enganar o povo, é criminalizar a arma. Está errado. Tem que criminalizar o uso indevido da arma e não a arma. Porque, olha só, isso eles não explicam para ninguém. Eu vou explicar para a gente encerrar. Você comete um homicídio. Você vai lá com um pedaço de pau e mata o cara a paulada. E você vai lá e mata o cara com um fuzil. É a mesma coisa. Com um fuzil clandestino, raspado, tudo irregular. É a mesma coisa. Então, você veja que não tem parâmetro para o uso da arma. Então, Estados Unidos, todo mundo pode usar armas. O que é criminalizado? O uso indevido da arma. Se você cometer um roubo aqui com uma arma de fogo, e se você cometer um roubo com um canivete, é a mesma coisa aqui no Brasil. Lá não, lá é diferente. Então você vai responder pelo roubo e pelo uso indevido da arma. Então, liberar a arma não é o problema. O problema é que tem que ver o que é errado, é o uso indevido da arma. Então esse negócio que mais arma na rua, é tudo balela das pessoas que são lá os socialistas, filósofos, especialistas de plantão. Não altera o contexto, até porque hoje, Júlio, o Estatuto de Desarmamento é um fracasso na rastreabilidade de armas, que você não tem um caso sequer onde eles conseguem falar de onde veio a arma, que aquela munição que é numerada, de onde é. Tem um caso de um lote de munições que foram extraviadas aí, que tem mais de 50 inquéritos sobre ele e ninguém sabe de onde veio. Então, não é isso que resolve nada. Se o Estatuto do Desarmamento tivesse resolvido alguma coisa, ele teria reduzido o número de homicídios. E não reduziu nada. Nada versus nada. Isso é número, é oficial. Eu posso uma hora falar. Quem tiver dúvida, vai lá no meu Facebook, Comandante Braga Oficial, que eu coloquei todos esses números lá. Então, arma, vai ter mais arma na mão da população? Vai. Eles falam, mais arma na mão do bandido. Daí eles pegam um caso em 1 milhão, que uma pessoa com uma arma legalizada matou a pessoa e fica falando, mas esquece que tem milhões de armas irregulares que não foram compradas corretamente, são contrabandeadas, cometeram crimes. Então tem que mudar, tem que penalizar o uso indevido da arma. Você pode ter 50 armas. Se você usou corretamente, não tem problema. Se usou indevidamente, não é que 50 armas que vai te atrapalhar, é o uso indevido daquela arma. E é o que a gente fala, né, Braga? Não é criminalizar as armas, mas sim as atitudes, as ações das pessoas. Se aquele camarada ele cometeu qualquer crime utilizando uma arma de fogo, ele vai responder perante a lei. O que a gente tem é, como você mencionou, é criminalizado a arma de fogo e não o cidadão que comete um ato ilícito. Isso é errado. Como você disse, não teve redução
da criminalidade com o Estatuto de Desarmamento. Recentemente apareceu, através do Fórum de Segurança Pública, que de 2019 para 2020 houve um aumento de 44% de morte de policiais, dentro e fora de serviço. Se o Estado, Braga, não consegue proteger os seus servidores, quem dirá a população? A população, você sabe, eu defendo e apoio a posse e a porte de arma de fogo por cidadão de bem, por quê? Lá nos direitos humanos, que é um tratado internacional e que tem uma validade, é uma norma supralegal, o artigo 3 diz que todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à proteção pessoal. É o que eu falo. O cidadão ele tem que participar da política, ele tem que participar da segurança pública, de uma maneira direta, uma maneira indireta. O cidadão que ele está armado ou bravo, ele não quer fazer o papel da polícia. Ele quer poder apenas se defender dentro do seu lar, dentro da sua empresa. Corta um pouquinho aí, Dani. Só um minutinho que estão colocando o áudio aqui da live e tá perfeito. Voltou. Da O microfonia. cidadão de bem, o cidadão de bem não quer fazer o trabalho do agente policial, mas ele tem um direito, através de um tratado internacional que diz que a gente tem o direito à proteção pessoal. A gente quer poder se defender. Temos 44 milhões de habitantes no estado de São Paulo. Se um policial pudesse defender cada ser humano, teríamos que ter 88 milhões de pessoas. Seria totalmente inviável no nosso estado. E, Braga, não é a função da polícia proteger a pessoa. A segurança pública é uma segurança coletiva. Ela não pode ficar ali no comércio da pessoa ali parada para cada um e fazer essa proteção pessoal. A gente tem a segurança privada e é um direito da pessoa. É realmente uma falácia. Eu vejo, Braga, como essas questões de segurança pública um pouco ideológica partidária de alguns partidos que querem realmente ter o poder de desarmar a população, continuar dando uma certa autonomia para os criminosos. A gente vê a audiência de custódia libera o preso, mas ninguém constrói uma unidade prisional. Júlio, para encerrar, eu vou deixar aí uma lição de casa para você e para quem quiser. Bom, como eu falei do Estatuto de Desarmamento, para finalizar, quem é contra a arma para a população de bem é um cara ditador, porque não está respeitando o referendo que foi a vontade do povo, que diz que queria arma. Então, primeiro detalhe. Segundo, eu já pesquisei, não achei, eu queria saber quanto gastaram para fazer o referendo e quanto gastaram para indenizar todas as armas que tiraram pelo Estatuto de Desarmamento. Para mim saber quanto que é, para saber quanto que poderia ser investido na segurança pública. Porque o povo decidiu que era para armar, não era para desarmar. Então isso tem que ser respeitado. Daí, Júlio, infelizmente eu tenho que sair, vou te agradecer essa oportunidade, deixar uma boa noite para você, e a gente está à disposição para fazer outros debates, discutir outros assuntos aí sobre segurança pública. Não, perfeito. Braga, agradeço a atenção. Mais uma vez, é uma honra poder conversar contigo, uma pessoa extremamente inteligente, conhecedor da causa, é o que você mesmo mencionou. Não somos os aventureiros da segurança pública que conhecem apenas a parte teórica, mas você sempre esteve ali na ponta. E eu quis realmente dar a oportunidade de você falar, porque você é o grande mestre. Eu sou um mero espectador aqui, cursando gestão pública, gosto da área e acredito que o governo tem que investir mais. É um desafio para o Estado e tenho certeza, espero que juntos a gente possa melhorar essa questão aí. Braga, muito obrigado, uma boa noite, bom final de semana e agradeço a todos aí que participaram dessa live. Obrigado, um abraço a todos aí. Obrigado, um abraço, boa noite. Um abraço. Obrigado a todos. Segurança pública, como eu mencionei no início da live, um artigo da Constituição Federal de 144 diz que a segurança pública
pública é um dever do Estado e um direito e responsabilidade de toda a sociedade. Todos nós, cidadãos de bem, temos que auxiliar de uma forma direta ou indireta na segurança pública. Como que a gente deve auxiliar? Quando a gente vê algum crime, tem disque denúncia, a gente pode realizar e deve realizar boletins de ocorrência. Quando a gente vê algum crime sendo cometido contra a criança, contra os animais, contra a vida, contra o patrimônio, se a gente tem esse poder de interferir, até porque o cidadão, ele pode dar voz de prisão em flagrante, lógico que temos que avaliar o momento. Se o camarada ele está armado, não, a população desarmada não tem como interferir. E exija o seu direito à defesa. Isso é um direito, é um tratado internacional. Você tem direito à sua proteção. Hoje, temos a posse e o porte de armas. Lógico que o porte ainda é um pouco restrito. Tem o porte rural, a posse de arma, porte de trânsito. Exige o seu direito. Conheça, se de repente vocês quiserem me chamar no privado para saber mais a respeito, eu explico para vocês porque é importante. A polícia ela faz um trabalho de uma segurança coletiva. Ela não consegue protegê-los um a um. Como eu mencionei, no estado de São Paulo, há 44 milhões de habitantes. Para que a polícia ela pudesse proteger cada cidadão de bem, seria necessário 88 milhões de pessoas, sendo 44 milhões agentes policiais. Seria totalmente inviável para o estado de São Paulo arcar com toda uma despesa. Além do que, o estado ele não tem esse orçamento. A federação trabalha com um orçamento muito restrito. Tanto que a área de segurança pública é uma das áreas a qual é a menos investida. O governo federal não tem um plano para a segurança pública. Tem para a educação, tem para a saúde, mas para a segurança pública sempre fica em último plano. Então temos que contribuir sim, temos que exigir o nosso direito à defesa. Reaja Brasil. Querem saber mais sobre o porte rural, posse de arma ou porte de trânsito do atirador? Me procurem no inbox, me chamem no privado. Na minha página tem, no meu WhatsApp, no meu perfil também, me procurem. E é hora de a gente começar a se mobilizar, de a gente começar a participar mais da política e começar a ser mais atuante nessa questão de segurança. Novamente, viu algum crime? Não fique de braços cruzados. Essa pessoa, a sua ajuda ela é muito importante. Denuncie, faz um BO, faça um vídeo. Se puder interferir, você atirador, você que tem a posse de arma, viu algum crime e puder socorrer essa pessoa, assim faça. É a nossa moral, é a nossa integridade. Todos nós temos o direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Muito obrigado pela live, muito obrigado pela presença de todos vocês e até uma próxima. Reaja Brasil!